Olá, como vocês estão? Tudo bem? Fiquei um tempinho fora, na verdade um bom tempo fora, mas é porque eu estava estudando para a prova do CISSP. É uma maratona, uma jornada, até que eu me senti segura e confiante para poder fazer a prova, né? É uma prova que é feita em dólar, então pela nossa moeda, para quem ganha em real, e tem que fazer essa conversão, dói muito. Então eu tentei fazer, diminuir a probabilidade de dar errado, né? Então, esse é o motivo. Eu queria vir aqui para compartilhar um pouco dessa jornada com vocês, porque enquanto eu estava estudando, eu percebia que tinha pouco conteúdo falando disso, né? Falando de, poxa, como a gente se sentiu. É lógico que é diferente, né? Mas era interessante, eu queria ouvir. Então, a prova, ela é dividida em 8 domínios. A gente tem que mostrar conhecimento em todos eles. Então, tem alguns que a ISC Square, que organiza a prova, ela entende que a gente tem que mostrar um pouco mais de conhecimento, que nem um dos mais pedidos pelo menos em 2025, gerenciamento de risco, risk management. É, a forma que a gente tem que pensar para fazer essa prova é sempre numa forma mais de gerente, pensando que você tem o conhecimento técnico, mas vai pensar de uma forma mais ampla, né? Tentando mitigar risco, tentando ver qual é o custo para cada tipo de solução. Então, eu acho que essa forma de pensar é que, em algumas perguntas, pode te ajudar a responder por que acontece, né? As alternativas que eles dão, muitas vezes, todas estão certas, mas tem aquela que é mais correta para aquela situação. Então, em alguns momentos, quando você tem uma resposta muito técnica, porque nós somos técnicos, né? A gente costuma estudar muitos assuntos técnicos, a gente vai direto nela. Mas não é isso o exame está pedindo, né? Ele está pedindo uma visão de mitigação de risco, de ver custos e coisas do tipo. Então, esse é um ponto. Outro ponto, a prova também é adaptativa, né? Então, se durante a prova você for acertando as questões, a quantidade de questões ela é diminuída, porque eles entendem que você já conhece aquele domínio, né? Mesmo assim, é uma prova longa, né? E de duração longa também, de 4 horas de duração, pelo menos dessa minha vez. Não todo ano, mas de 2 anos normalmente, eles atualizam o conteúdo. Eu estudei com um material o oficial mesmo, né? Como é que eu fazia? Eu lia o capítulo inteiro, é muito denso, é muita informação, então eu fazia notas, eu fazia mapa mental, eu queria memorizar aqueles itens, mesmo sabendo que era difícil, mas principalmente entender o conceito, né? Que acho que é o que a gente sempre busca. E depois eu fazia os exercícios do próprio livro, né? Mas eu achei que ainda não estava, sabe, tão difícil como o pessoal falava que era. Eu falei, então, talvez eu não estou tão preparada para a prova naquele momento, né? Mas tentei fazer isso ao longo de um ano. É lógico que quando a gente está trabalhando, às vezes você não consegue seguir porque pedir alguma coisa urgente, está acontecendo um problema, você tem que se dedicar um pouco mais ao trabalho, né? O normal da nossa profissão. Então, atrasou um pouco. Acho que inclusive quando a gente vai fazer o planejamento, pode colocar um atraso. Sacrificou alguns finais de semana, com toda certeza, né? Mas, no final, eu acho que, mesmo que você não passe na prova, tudo que você tem que estudar até chegar lá, dá tantos detalhes, coisas que a gente não conhecia. Por exemplo, no meu caso, né? Tinha alguns conceitos de criptografia que eu não sabia. Então, quando você cai nesse assunto e tem que estudar, você fala, poxa, que legal, interessante, isso aqui estava faltando esse conhecimento para mim. E ele abre de uma forma que você vê que dá para você se especializar mais se você gostar. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. Cai conceitos de redes, né? Network Security também, então eles são bem... Aí, nesse ponto eu achei que eles são bem técnicos, né? Security Operations, né? Então até a segurança física do data center cai, e isso também acho que foi bem legal para mim, porque eu não tinha esse conhecimento, também tem que estudar mais. Então, no final, eu acho que foi bem positivo. Para ser bem sincero, quando estava fazendo a prova, eu não sabia se tinha acertado ou não, obviamente, né?
mas a gente sabe aquela sensação, putz, essa aqui deu certo. Poucas vezes eu senti isso. Muitas vezes eu fiquei assim, poxa vida, será que deu certo? Tanto é que quando eu saí do centro da vui, né, onde foi aplicada a prova, todo aquele esquema de segurança, né, que é bem legal, bem organizado, a moça ela escaneia na sua entrada o desenho das suas veias, né? E na hora que a gente vai embora também tem esse processo. Só que quando eu fiz, eu não queria nem ver o papel, o resultado, na frente dela. Eu fui ver lá no térreo, porque eu falei, poxa, se eu ver que eu não deu certo, talvez o meu rosto, né, minha expressão, vai mostrar que eu estou muito triste. Eu não queria passar essa vergonha na frente. Não uma vergonha, porque falhar não é uma vergonha. Mas acho que dentro da gente a gente quer ficar triste no nosso cantinho. Pelo menos é assim que eu faço, né? É, foi o que eu fiz. Então eu fui até o térreo, eu vi e falei, poxa, deu certo, passei. Quase que você volta, o escritório fica razoavelmente perto, então você volta, poxa vida, né? Acho que valeu a pena. É uma sensação muito boa. Mas para mim, ao mesmo tempo, sai com uma sensação, não, eu tenho muito, muito mais ainda para aprender. É meio dúbio, né? Mas vale a pena, acho que foi bem legal. Então, o que que eu fiz, né? Voltando, eu li o material oficial, talvez não a ponto de saber todos os detalhes, mas principalmente os conceitos. E depois eu comecei a procurar vídeo no YouTube ou em outras fontes, né? Para poder tentar fechar uns gaps, porque muita coisa você lê, você fica, poxa, será que é isso mesmo? Eu queria escutar alguém falando isso, né? E ajudou bastante, né? Então acho que, né, vai mesmo, lógico, né? Tem né, as pessoas que a gente pode confiar no conteúdo, mas ajudou muito isso. E no final, eu acho que faltando. Teve um aplicativo, ó, também né, funcionou, ajudou para mim, chama Pocket Prep. Então, preparação de bolso, se for traduzir. É um aplicativo que ele ajudou para. Não que o conteúdo que está lá vai cair exatamente, não é isso. Nem o formato da prova é aquele. É no intuito de ajudar a memorizar os conceitos. Então, ele ajudou muito por isso. E aí você também faz no celular, num tempo livre que você tem ali. Isso também é bem legal. Mas eu ainda não estava segura. Mesmo fazendo simulados lá, eu queria fazer um que seria mais semelhante com o jeito da prova. Nas comunidades que a gente encontrava, muita coisa eles falavam que era no Bolson. Então eu falei, poxa, né, vamos tentar. É, tudo foi pago, né? Então dói mais uma dorzinha aí da certificação. Ah, e aí lá no Bolson é assim, não que as perguntas são semelhantes no sentido de você vai ter a mesma linguagem, não é isso. Mas eu acho que ela se aproxima um pouco mais do formato. É mais ou menos, não é igual. Você vai ver na internet pessoa falando, não, é isso. Eu até achei legal que só teve uma pessoa que comentou falando assim, poxa, não é tanto tão parecido assim. É um bom norte. Talvez o Bolsonaro seja até mais técnico. E lá na prova ele está pensando num jeito gerencial. A prova é técnica, né? Se a gente não sabe conceitos, não dá certo. Mas ela talvez não seja tão técnico no nível que a gente está pensando. No protocolo WAP2, qual é a criptografia que ele usa, né? A gente quer entender tudo isso, né? Pode ser que caia, mas a maioria eu achei que não foi tão assim. Mas a gente quer, no investimento que faz, a gente quer estar preparado para tudo, né? Essa é a verdade. Então, no final, acho que a recomendação é estudar mesmo. Mesmo porque isso vai te ajudar na frente, vai nos ajudar, né? Lá na frente, em qualquer projeto, ou quando você tiver que entrar nesse assunto. Porque a gente nunca se sabe, né? Por exemplo, ah, trabalho muito com Blue Team, mas aparece um projeto de outro assunto, né? Você tem que conduzir um pen test. Então, não tem jeito. Na nossa área, eu entendo que ser 100% especializado num assunto é muito raro. Eu quase não conheço gente assim. Eu conheço muita gente que, dependendo do projeto, ela tem que se adaptar e aprende e se desenvolve assim. Cada caso, né, é um caso, mas acho que está pronto para conhecer um pouco de tudo. Por exemplo, você está trabalhando com IT e de repente aparece um projeto de IoT e a gente quer participar, né? Então acho que é interessante ter essa base
bem formada, para que a gente possa, essa migração não seja tão dolorida, né? Então foi isso, aí chegando bem próximo do exame, eu fui tirando um pouco o pé, né, para descansar um pouco, mas eu não consegui ficar até o último dia sem fazer nenhum simulado. Eu acho que eu fiz até 2 dias antes, eu estava tentando fazer alguma coisa, para ver se conseguia alguma questão ali que fosse salvar, que fosse salvar, né, o investimento que a gente faz ali, né. Não tem jeito, né, gente? Brasileiro não é fácil para essas áreas que exigem bastante, né, conhecimento e muito estudo, né, que nem o que a gente escolheu. Mas é o que a gente gosta de fazer. Então, foi isso, né? E a última fase da certificação é o endorsement, né? Que seria mais ou menos assim: você tem que provar que você tem pelo menos 5 anos de experiência em, no mínimo, 2 domínios. Normalmente, quando a gente está trabalhando, a gente tem até um pouco mais, a gente trabalha em mais de um domínio, mas a gente tem que comprovar isso. Então, você escreve sua experiência, descreve exatamente o que você fez, né? E como é que se comprova que foi naquele domínio que você atuou. Se você conhecer uma pessoa que tem uma certificação CISSP ativa, ela pode dar esse endorsement e essa certificação chega mais rápido. Se você não conhecer, na hora que você está preenchendo o formulário lá no site da ISC Square, você coloca que eles vão verificar. Então, coloca o telefone do seu gerente ou ex-gerente, uma pessoa que possa dar recomendação, e o e-mail, né? E aí o órgão vai fazer a verificação para você, porém vai demorar um pouco mais de tempo. Eu acho que é basicamente isso. Assim, é uma experiência interessante. Eu acho que antes dessa eu fiz a prova do PMP, gerenciamento de projeto. Também era muito extensa na época, porém a gente lia um livro só, que era da Rita Mugatti, né? E tem no Brasil Ricardo Vargas também, que tem bastante conteúdo. Ia com a mentalidade correta e dava certo, né? Mas essa acho que foi a primeira prova mais difícil, no sentido de ter que estudar tantas coisas diferentes e ter uma exigência tão grande ali na prova. Então, com certeza, eu posso dizer que foi a prova mais difícil que eu fiz, sim. Não colocando medo, mas acho que talvez é aquele, não respeito, vamos dizer assim, talvez é uma forma que a gente tem que pensar para que dê tudo certo para todo mundo, que é o que todo mundo quer, na verdade. Bom, depois eu vou tentar quebrar esse assunto em mais áudio. Esse aqui ficou enorme, em mais podcast, mas a gente se fala então sobre isso. Fica à vontade para entrar em contato, vai ser um prazer falar com vocês. Tudo de bom, até mais.